Olá, sejam bem-vindos ao Topocast, nosso podcast onde nós trazemos histórias dignas de serem contadas. Quero convidar vocês que estão nos assistindo para nos seguir no nosso Instagram, no nosso YouTube e compartilhar com seus amigos. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, né? Que ele é casado há 9 anos, é comediante, é o nosso Cris brasileiro, né? E agora, legendário. Antes de dar boa-vinda, Pastor Thiago, seja bem-vindo também. Olá, Will. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui de novo no Topocast. Momento esse que nós temos a oportunidade de ouvir histórias dignas de ser contadas. E hoje a gente tem um convidado incrível, que tem uma história muito legal. Diferentemente, eu acredito que a montanha, ela nos proporciona muitas histórias legais. Com certeza. Mas alguém que saiu lá do Filostrai pro mundo é uma história digna de ser contada. Obrigado, Lúcio, de você estar aqui. Deus abençoe. Sei que a sua agenda é extremamente difícil, mas seu coração, a sua generosidade, a sua disponibilidade é algo que realmente faz toda a diferença. Então, boa tarde, obrigado por você estar aqui. Valeu, gente, boa tarde, obrigado pelo convite, Pastor Thiago, Will. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O prazer é incrível. O pastor falou, às vezes é corrida, e me chamou já, ó. Vai lá, mas não tem tempo de ir. Aí eu chego aqui, cadê o homem? Cadê? Eu falei assim, eu vou retribuir, porque tem 2 anos que eu tô chamando ele, eu vou chegar atrasado. Ele quis dar o troco, assim como diz a Bíblia, pra dar o troco, né? A Bíblia tá certinha. Mas tá certo. Não, espancar outra face, que tá lá. Né? Mas vai ser bom demais nosso papo aqui, se Deus quiser. Conta um pouquinho. Um breve relato da sua história pra gente. Na verdade, se for puxar lá atrás, lá nas Caravelas, na verdade eu não vim do Filostrai, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro, né? Eu sou nascido e criado no Rio, sou carioca, na zona oeste do Rio, Campo Grande. Rua Caminho de Dentro, número 359, Fundos. Cara, loucura, lembro até hoje. E morei lá até os meus 16 anos, quando uma profeta apontou a mão e falou, vai, que eu te mostrarei a terra. Entendeu? Assim como Abraão. E falou para a nossa família. E a gente veio para Anápolis. Foi assim que a gente foi para Anápolis. Caramba. Através de uma palavra. Falou, vai. A gente não conhecia nada aqui em Anápolis. Conhecia Goiás, na verdade. Eu e minhas irmãs, eu lembro na época, quando falou Anápolis a primeira vez, a gente foi no Google, falou, cara, vamos ver como que é essa cidade. Porque a gente vem do Rio de Janeiro, cidade grande, né? Quem conhece o Rio sabe. Falei, cara, será que é no meio de um nada isso aqui? Será que aí, o pessoal anda de carroça? Aí a gente pensou, vamos ver pelo menos se tem prédio. Se tiver prédio, já tá legal. Sinal, né? Na época deve ter 2. Tinha uns prédios, tipo, pequeno. Mas eu falei, não, tem uns prédiozinhos. Então, pelo menos é legal. Aí quando a gente chegou aqui, cara, a gente falou, caramba, cara, aqui é muito, tipo... É muito oposto do que a gente vive. A gente achava que aqui é praticamente, pra quem é do Rio de Janeiro, aqui é muito interior, muito interior. Porque pra onde você olha, você pega a BR ali, é mato pros 2 lados. Sim. Então a gente estranhou muito no início, foi muita luta quando a gente chegou aqui, irmão, se eu te contar. Mas como que foi sair a cidade de Anápolis? Como foi o nome de Anápolis pra vocês? Então, foi isso. Minha avó, quando ela profetizou pra gente, essa irmã, a minha avó, ela veio primeiro. Minha avó morava em Minas Gerais, a minha avó veio primeiro, trouxe as minhas tias, aí elas ficaram aqui alguns meses e falou, vem pra cá que é legal. Aí a gente veio, mas assim, sem informação, sem muita coisa, sem emprego, sem nada. Eu tinha 16, ia fazer 17 anos, 2 dias depois. Aí a gente veio assim, sem saber de nada. E começou. A gente realmente, sabe quando você reseta a sua vida? A gente deu um reset, começou do zero aqui em Anápolis. Do zero. Sem conhecer ninguém, sem ter emprego, sem ter família aqui, sem ter amigos, sem ter nada, igreja, sem ter nada. Então, assim, no início, quando eu cheguei aqui, eu fiquei até meio revoltado, assim, vamos se dizer, sabe? Porque eu falei, cara, fiquei pensando assim, eu entrei em guerra com Deus, sabe? Falei, Deus, saí lá do Rio,
Tinha nossa casa lá. A gente vendeu nossa casa lá no Rio. Aí, tipo assim, cortou todo... Tipo, não tinha como voltar mais. Tipo, vendeu nossa casa e estamos aqui. Vamos morar de aluguel aqui. A gente foi morar numa casinha. Quando a gente chegou aqui em Anápolis, era um predinho. E era R$170 o aluguel. Caramba. Era bem pequenininho assim, bem... Aí a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Quando dava o dia de pagar, a gente ficava desesperado. Aí meu pai sempre ia na rua, ia fazer alguma coisa para poder conseguir o dinheiro, né? E eu ficava aquilo, eu falava, gente do céu, né? A gente vai ficar nessa humilhação aqui, não é possível. Aí com o tempo, Deus foi honrando, sabe? Meu pai arrumou um emprego, minha mãe começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar também. Meu primeiro emprego foi aqui em Anápolis. Foi lá no terminal, no Rei das Vitaminas. Não sei se vocês já foram no terminal. Terminal, pastor, é um negócio que... Não, eu conheço. Eu também tenho uma história. Eu vim pra cá bem... Ele se justificando. Não, eu tô falando sério. Eu comi espetinho lá no terminal. Eu trabalhava na Unevangélica também. Não, para. Eu tô falando sério, Lúcio. Eu até falo o seguinte, quando eu vim pra cá, é lógico que a entrevista é sua, mas já que eu tô no sabe assunto... por quê? Eu preciso justificar, porque parece... É porque a gente tava tendo uma conversa sobre uma possível viagem e tal, daí a pessoa pensa só no hoje. É a mesma coisa se eu olhar pra você hoje. Eu esqueço o passado, da dificuldade, enfim, mas continua. Vamos trazer a memória aqui. Eu não tenho nada a ver, você não precisa explicar o terminal porque eu conheço. Beleza. Então, aí foi o meu primeiro emprego, foi no terminal. Aí foi que eu não conhecia, mas eu vou conhecer. Depois a gente vai fazer uma volta lá pra você mandar a localização, fica assim, passa lá no centro ali, ó. Aí lá eu trabalhava fazendo vitaminas lá, então eu consegui um empreguinho que ganhava um salário, então eu ajudava em casa. Aí logo depois eu entrei na base aérea também, onde eu fiquei 6 anos lá na base aérea servindo, então as coisas começaram a melhorar. A gente mudou de lá, foi pra uma casinha maior, de lá um pouquinho maior. As coisas foram começando, porque quando você começa a vida do zero, cara, é difícil. Tudo tem que entrar no eixo, tudo. O seu emocional, o seu espiritual, o financeiro, tudo tem que entrar no eixo. Então as coisas foram uma coisa de cada vez. Aí começamos a congregar numa igreja, todo mundo ali junto. Começamos a caminhar aí tivemos pastor, né? Porque até então a gente não tinha pastor. Mas vocês vêm de uma raiz pentecostal. Sim, lá no Rio de Janeiro. Isso, na Assembleia de Deus Madureira, onde a gente ficou a vida inteira. Uau. Assembleia de Deus Madureira, no Rio de Janeiro. Quando a gente veio pra cá, a gente também ficou na Madureira, ali na Vila Formosa. Que a gente morava ali na Vila Formosa, aí minha mãe e meu pai visitaram essa igreja lá e ficamos ali por muitos anos, até depois, assim, que os anos foram passando, né? Aí saí, fui para outras igrejas e tal, mas aí quando eu entrei na base aérea, as coisas começaram a melhorar e tudo mais, até que comecei a morar, casei e tudo mais. Hoje eu também já vou para mais de 9 anos de casado. Uau! Então, assim, a vida, graças a Deus, assim, algo que eu achei que seria uma maldição na minha vida, porque eu por um momento, eu achei que seria. Porque eu até falava, quando eu tava com 17 anos, eu falava, quando eu fizer 18 anos, quem quiser ficar aqui, que fique. Eu tô voltando pro Rio. Eu falava, já tava, tipo, decretado isso no meu coração. Mas aí as coisas foram acontecendo, sabe? Anápolis me deu muita coisa boa, sabe? Assim, uma cidade que eu já recebi muitas palavras aqui, né? Foi uma cidade que me abraçou. Foi uma cidade que eu iniciei minha carreira, né? Vamos dizer assim. Quando eu me mudei pro Filóstro, que eu comecei a fazer... Você também morou no Filóstro? Morei no Filóstro 5 anos, mais de 5 anos, eu acho. Foi onde eu comprei a minha primeira casa, foi no Filóstro, entendeu? Então, assim, a Laís, a minha esposa, nascida e criada no Filóstro. Então, assim, quando eu comecei na internet... eu vejo que Anápolis é o berço da minha carreira ali, né? É o início de tudo, onde a cidade me abraçou, né? Quando eu fui pra internet. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Quando as pessoas me perguntam de onde eu sou de Anápolis.
Eu nem menciono assim, eu até às vezes, quando é um papo mais profundo, eu até menciono, não, eu sou nascido no Rio e tal, mas quando a pessoa, você da onde? Sou de Anápolis. Então eu já falo que sou de Anápolis. Já ganhei o título de cidadão anapolino. Então eu já sou goiaroca, tá entendeu? Melhor que eu tô aqui há 33 anos, nunca passei nem perto disso. Mas entendeu? Mas não é qualquer um, porque o sol é pra todos, filho, mas a sombra é pra poucos. Vou precisar do gabinete depois dessa, viu? Vou precisar do gabinete. Ô, Lúcio, entendeu? E eu queria te fazer uma pergunta assim. Diga. Eu acredito que você sempre teve esse jeito, voltado pro humor e tal. Sim. Como que você se encaixava dentro do contexto da igreja? E como que você conseguia lidar com esse jeito e a igreja lidar com o seu jeito? A criatividade, o humor é algo assim... Hoje tá totalmente diferente, mas a gente que já tem muito tempo de crente e tal, sabe que esse processo sempre foi um dilema para a igreja. Mas como que era para você? Quando eu fui pra internet, há 7 anos, vai fazer 8 anos já atrás, a mente da galera já estava abrindo um pouco para isso. Mas ainda é um tabu dentro da igreja, porque principalmente nas igrejas mais tradicionais. Hoje, você vai numa igreja grande, por exemplo, a Church, é uma igreja que tem um ministério de mídia, que é um ministério que funciona, que é bênção e tudo mais, e a gente sabe que é um ministério super importante, que é onde faz as divulgações, né? Que é onde a galera começa a conhecer a igreja, né? Tem gente que, se você for perguntar aos visitantes, veio da onde? Vi no Instagram, vi nas redes sociais, achei interessante vir. Então, antigamente não tinha isso, né? Antigamente, cara, você fazer vídeos e tudo mais e se expor de uma maneira, às vezes, que, vamos dizer assim, principalmente na área do humor, da comédia, não era muito bem visto. Então, assim, no início foi bem complicado essa questão de que, eu vou postar isso aqui, o que a galera vai falar, será, né? Ou então, o que o pessoal vai falar lá na igreja, o que meu pastor vai achar disso aqui? Então, ficava meio assim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, independente do lugar onde eu esteja, eu sempre me dei muito bem. Tanto na igreja, eu me dava muito bem com os meus pastores, com a galera, no meu colégio. E na internet eu acabei me dando muito bem com as pessoas também. Então, foi algo que muito natural. Então, assim, como da mesma forma que eu sou na minha igreja, eu sou na internet, então não tinha aquela coisa de... mas o Lúcio tá fazendo isso aqui, mas isso que eu tô fazendo aqui, eu faço ali. Entendeu? Então não tinha muito essa... Liga e desliga. E esse liga e desliga, essa dupla personalidade do Lúcio, entendeu? Então, assim, o que o pessoal via na internet é o que ele já estava acostumado a ver. Então, não teve aquele susto, sabe? Aquele baque. Mas quando você ia fazer, quando você faz os seus conteúdos, tem algum limite que você fala assim, não, isso aqui já extrapola, isso aqui não? Como que você determina isso? Na verdade tem. Eu determino um limitezinho, sabe? Inclusive até esses dias eu dei a bobeira, eu mais os meninos, cara, a gente quando reúne é doideira. Aí eu tava em São Paulo, os meninos, vamos gravar um vídeo? Vamos. Aí gravamos um vídeo um polêmico, cara. Aí a gente postou o vídeo e começou a viralizar demais. Aí o pessoal começou a mandar mensagem. Aí eu conversando com um amigo meu, Israel Targino, falei, mano, vamos apagar esse vídeo. Então, assim, tem coisas que o lado da polêmica eu não gosto muito de ir. Porque o meu humor sempre foi limpo, sempre foi pra família, sempre foi sem ofender, sempre foi sem alfinetar. Tem coisas que eu até eu faço uma crítica. Tem vídeos meus que eu faço críticas e tudo mais, mas de uma forma ali que a pessoa olha e fala, cara, criticou aqui, hein? Mas legal de ver, entendeu? Mais leve. Mais leve, exatamente. Eu gosto de seguir um pouco dessa linha também, porque eu gosto muito do humor inteligente. Eu gosto de, às vezes, fazer a pessoa pensar naquilo ali que ela tá vendo, entendeu? Então, tem vezes que eu não gosto muito de cruzar essa linha que você falou, de às vezes, fazer uma coisa mais polêmica, que vai chamar muita atenção e tal. Eu não gosto muito do viral. Tem um viral legal, né? Mas tem um viral que às vezes e Lúcio, te prejudica. Qual é a diferença, na sua perspectiva, entre algo que você faz através de um celular
E agora eu tô vendo que você tá fazendo stand-up com plateia e tal. E que a linha de raciocínio é muito diferente, né? Porque vídeo você edita, você... Cara, não ficou legal, vamos gravar de novo. Mas com o público... É a mesma coisa de gravar uma pregação em um celular e fazer algo ali com muita gente ouvindo. Qual é essa mudança na sua perspectiva? Quais são os desafios que você encontra? Olha, essa aí foi uma chave que virou... Tem 1 ano, né, que eu tô no palco. E é totalmente diferente de você fazer vídeo pra internet. Assim, o senhor tá acostumado com a galera ali e tal, pra falar pra muita gente e tudo mais. Até na internet também, já tá acostumado de tá ali. Mas o senhor também sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu fui pro palco, eu já tava, assim, vamos dizer assim, bem conhecido na internet. É um pouco mais fácil você levar a galera pro teatro pra te assistir. Porém, é o seguinte, é 1 hora de espetáculo. Então você entrou, a galera, não sei o que, Lúcio, não sei o que e tal. Aí a adrenalina da galera baixa. Aí você faz uma piadinha, o povo ri. Mas depois, filho, a galera quer saber o que você tem pra entregar. Então é 1 hora, às vezes 1h30, segurando a galera ali com você. É muito diferente. E é aquilo, não tem como voltar. Fez uma piada, deu ruim, continua, filho. Entendeu? Vai embora. Entendeu? Não é igual o vídeo que a gente edita. Tem gente que... Corta. Isso, que corta, que não sei o que e tal. Grava de novo. Ali no ao vivo é muito... Mas, assim, a contrapartida é que você tem você ter a reação, assim, ó, imediata da pessoa, de você fazer algo e a pessoa cair na gargalhada na sua frente. Porque uma coisa é você postar um vídeo e 5 minutos depois tem um monte de kkk. Mas às vezes a pessoa faz um kkk sem estar rindo. A gente já automático, fez. Assim. Só pra dar uma força. Só porque é de um amigo. Fala assim, vou ajudar, vou contribuir aqui. Exatamente. Agora você vê aquela reação espontânea da pessoa ali na frente. É muito legal. Eu gosto muito desse contato ali. E é uma forma também, porque eu encontro muita gente que fala, caramba, cara, te sigo há 4 anos. Nunca imaginei que você ia estar aqui na minha cidade. Quando eu vi o cartaz que você fala que você ia estar aqui, eu fico correndo comprar pra te ver e tal, porque te acompanho há muito tempo. E são pessoas que, cara, eu tô dentro da casa delas. Então, assim, pra elas, eu faço parte da família delas. Então, as senhorinhas, a galera, as crianças vêm me abraçar e não sei o que, é o tio Lúcio. É muito legal, eu gosto muito. Lúcio, e como que surgiu o Lúcio Sincero? Pô, olha, então, é até interessante você perguntar isso. Pra deixar bem claro, é o seguinte, a gente já tinha gravado quase 40 minutos de programa. Travou o computador. Agora a gente vai ter que recapitular muitas perguntas. E fazer a mesma cara. Então vamos lá. Como Lúcio, se fosse a primeira vez. Deu amnésia. E bora voltar. Dando um reset aqui. Resetzinho. Com os meus detalhes, por favor, viu? Então, quando começou... Da onde surgiu o Lúcio Sincero? Eu trabalhava como secretário no CRA, na Clínica Cardiológica, aqui em Anápolis. E eu tava de férias assistindo o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E eu sempre gostei da série, eu sempre fui apaixonado. Muita gente gosta dessa série. Muito difícil você falar, quem gosta de Todo Mundo Odeia o Chris, a pessoa falar que não gosta. É muito difícil. E eu falei, cara, eu consigo fazer a narração desse dublador, que é o Felipe Maia, que é brasileiro e tudo mais, mora fora. E eu sou muito fã dele. E eu eu sempre gostei de edição, peguei os vídeos curtinhos e comecei a editar, colocar a minha voz. E começava a dublar. Quando eu era moleque, maluco, aqui em casa, no Filóstro, comecei a... É igualzinho, cara. Comecei a colocar elementos da cidade como se fosse o Todo Mundo Odeia o Chris se passasse em Anápolis. E acabou tomando repercussão muito grande, que eu coloquei numa página que eu tinha que chamava Anápolis Sincera. E... com o tempo, os vídeos ficaram muito virais lá e começou a crescer e furar a bolha. Muita gente de fora começou a assistir e tudo mais. E eu vi a necessidade de ir pro Instagram, o Instagram começou a crescer. Só que quando eu andava na rua, o pessoal ficava falando, nossa, é o menino do Anápolis Sincera. É o menino, nossa, o Anápolis Sincera. E o pessoal ficava me chamando pelo nome da cidade. Aí eu falei, não, eu vou trocar, vou botar meu nome, porque aí as pessoas sabem pelo menos qual que é o meu nome. Aí coloquei Lúcio, aí deixei o
sincero, pra poder não ficar né, aquela mudança tão brusca. Aí ficou Lúcio Sincero desde então. Eu mudei isso quando eu tinha 16, 17 mil seguidores. Até aí então ficou esse nome. Aí comecei a fazer muitos vídeos e tudo mais. Fui pro TikTok, não tinha o TikTok ainda na época. Aí quando surgiu o TikTok, eu comecei a colocar áudios de Todo Mundo Odeia o Cris lá com a minha voz. E a galera pegava esses áudios, eu não sabia como é que funcionava o TikTok. A galera pegava os áudios e criava cenas com os meus áudios e viralizava muito. Eu falei, cara, eu sei fazer essas imagens, essas edições, tudo. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer as imagens com os meus áudios e vou postar. Aí quando eu comecei a fazer isso, começou a viralizar muito os meus vídeos com a minha imagem, da minha família e todo mundo ali, porque eu transformei a minha família no seriado do Todo Mundo Odeia o Cris. Aí eu comecei a viralizar muito. Aí na época, bem no início, o Luciano Huck fez um concurso em parceria com o TikTok para o melhor vídeo do TikTok, o vídeo mais criativo. Aí eu me inscrevi, fiz um vídeo com meu pai, Todo Mundo Odeia o Luciano Huck. E o vídeo viralizou demais, bateu 10 milhões na época no TikTok, era muito. Aí o vídeo chegou até o Luciano e tudo mais, aí teve um belo dia, eu já estava com o meu empresário na época, o Ângelo. Aí ele bolou um esquema lá, falou que a gente ia fechar uma campanha, aí reuniu eu e meu pai. Aí ligou, aí quando atendi era o Luciano Huck. Aí tava eu e meu pai, do nada, conversando com o Luciano Huck, trocando ideia. Aí ele falou que a gente ganhou o concurso lá e tal. Não, vocês ganharam o concurso, o vídeo foi o mais legal e não sei o quê. Aí ele postou nas redes sociais dele. Aí isso deu um avanço muito grande, uma popularidade muito grande no TikTok. Aí ganhamos na época, quase ninguém tinha o verificado do TikTok e tudo mais. Aí começamos a crescer muito assim no TikTok, tanto que lá o meu perfil no TikTok é maior, o meu maior número de seguidores ainda é lá. Lá eu tenho 4.800.000 pessoas, então o meu público maior é lá. Aí foi a galera, muitos foram migrando lá pro Instagram e eu comecei. Aí desde então eu faço esse conteúdo também do Todo Mundo Odeia o Cris, mas faço vários outros conteúdos na plataforma. Aí que ganhou, vamos dizer assim, ganhou vulto, né? E como que foi a ideia de colocar o seu pai? Cara, que seu pai, sou fã dele. Cara, meu pai, o que acontece? Meu pai, ele é co-pastor de igreja, né? Sério? Ele é co-pastor de igreja. Quando a gente começou a fazer vídeo... Cara, ele de anjo é ótimo, meu Deus. Quando a gente começou a fazer vídeo, ele não entendia, até hoje ele não entende muito como é que funciona esse universo, sabe? Ele às vezes chega pra minha irmã e fala assim: Paola, esse negócio de vídeo que ele me chama de Juninho, né? Esse negócio de vídeo que o Juninho faz, ele ganha quanto pra fazer isso? Ele ganha bem pra fazer isso. Aí Paola sempre fala uns números exorbitantes pra ele. Não, pai, é coisa de milhão. Mas sabe que não é, que senão, né, tava... Aí ele fala, caramba, mas que bom que deu certo. Mas aí quando a gente começou a fazer vídeo com ele, foi até onde eu virei a chave. Porque eu sempre fiz o conteúdo familiar, sempre fiz conteúdo pra família. Porém, eu sou cristão a vida inteira. Mas eu nunca consegui, vamos dizer assim, encaixar aquilo que é a minha essência dentro do meu conteúdo. Eu até falava com meus pastores, eu falei, poxa, eu queria muito, cara, fazer conteúdo nessa linha, mas eu não queria assustar a minha audiência, eu não queria assustar meu público. Do nada, o Lúcio começa a fazer vídeo assim, falando de crente, não sei o que e tal. Aí eu fiz o vídeo com meu pai, que era que meu pai, ele cantava. A gente fazia uma situação e meu pai aparecia cantando aquela situação ali, como se fosse ali algum objeto, alguma coisa. Aí o vídeo viralizou muito e viralizou com músicas evangélicas. Aí quando esses vídeos viralizavam, eu ganhava muito seguidor cristão. Eu ganhei, tipo assim, mais de 500 mil, mais de 1 milhão de seguidor cristão. Caramba. Aí eu falei, pronto, esse é o momento. Aí que eu virei a chave do conteúdo, né? Hoje eu faço muitos mais conteúdos, assim, cristãos e tudo mais. O Todo Mundo Odeia o Cris virou Todo Mundo Odeia o Crente, entendeu? Então, assim, essa foi a mudança de chave, esses vídeos com meu pai. E no início, o meu pai, ele era muito travado pra fazer, porque ele ficava com medo, né? Ele falava,
Gente, não tinha como. Meu pai é antigo, né? Meu pai é aquelas pessoas antigas, não tinha internet, tinha nada. E eu falava, ele nunca sabia o que ia acontecer. Eu sempre falava, pai, ó, o senhor vai pôr essa roupa aqui e o senhor vai cantar essa música aqui, nessa parte aqui. Do jeito que ele sabe. Aí ele nunca conhecia a música, então ele sempre cantava errado, sempre cantava fora do tom, sempre cantava fora do ritmo. Muito bom. E eu deixava do jeito que saía, né? Isso que dava graça nos vídeos. Afinado. Ixi, daquele jeito. Aí ele sempre... Aí quando começou a viralizar demais, ele começou a ver os vídeos. Aí tinha vídeo que ele falava, não, isso aqui você pode apagar. Ele não deixava. Tinha vídeo que ele falava, não, isso aqui você... Não, eu não falei pra você gravar isso aqui. Então tinha coisa que ele ficava muito assim, cara. Aí com o tempo, que ele foi acostumando com a internet, que ele foi entendendo, né, e tal, que era um trabalho, que as coisas aconteciam. Fui dando pix pra ele, entendeu? Ele foi, quando foi chegando o Pix pra ele, aí ele foi entendendo. Ele falou, opa, legal isso aqui, entendeu? Mas hoje, Lúcio, assim, você ganha mais dinheiro através do quê? Do patrocínio, do TikTok. Hoje a sua maior fonte de renda seria em qual área? Hoje a minha maior... Ou qual plataforma? No Instagram. Instagram Mas o Instagram não é remunerado. O Instagram não é monetizado. É monetizado. Porém, cada influenciador se monetiza, né? Através das campanhas publicitárias. Então, assim, como hoje eu já tenho a minha agência, a minha produtora e tudo mais, então a gente consegue pegar vários contratos com marcas. Eu já trabalhei com muitas marcas, assim... muitas marcas que vocês possam imaginar. Então, ainda o que me sustenta, vamos dizer assim, são as marcas que eu faço as campanhas. Hoje eu faço muitos tipos de trabalho. Queria até fazer menos. Mas acaba que não tem como a gente ficar parado. Então, eu faço cobertura de evento, faço show de comédia. Essas coberturas de eventos, no caso, você vai mesmo na proposta de trabalho mesmo. Isso, todos esses lugares que eu vou, congressos, shows, gravação de DVD, todos esses eventos que eu vou é um trabalho que eu vendo. Olha só, você tá vendo? Por isso que você tem que ser amigo da pessoa quando ela não é famosa. Como eu conheci ele na época que não era, a gente fez um contato direto com ele, não precisou de empresário. Entendeu? Tem as vantagens. Tem essa vantagem. Mas e hoje, assim, Lúcio, você já rejeitou algum tipo de trabalho? Alguma coisa que chegou pra você e fala assim, cara, eu vou ganhar dinheiro, mas isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não quero. Toda hora. Ó, já posso citar alguns aqui, já. Jogos esportivos. Cara, eu recebo toda semana convite. Jogos esportivos. Acho que os caras não me vê o meu perfil que é de pastor, cara. Toda semana eles me mandam mensagem. Cara, eles é igual o Satanás no deserto, cara. Pô, tá com Jesus. Tá maluco, entendeu? É meio que isso. Então, assim, plataformas de jogos. Ó, pra você ver, eu tenho mas quanto à tentação, é boa a proposta? Já recebi proposta de ganhar 50 mil semanal. Uau. Já ganhei proposta de ganhar 150 mil semanal. Caramba. As propostas são encantadoras, filho. E quando você tá sem dinheiro, você começa a Tô brincando. E, na verdade, assim, eu acho que o desafio, às vezes, é quando você tem, porque você quer continuar mantendo o padrão. Exatamente. Quando você não tem, acho que às vezes as pessoas têm até uma dificuldade, né? Quando você não tem nada, é uma perspectiva, mas quando você estabelece um padrão de vida, você não quer sair mais de lá porque o conforto não é ruim, exatamente, é bom. Você poder comer o que você quer, viajar, enfim. Quem não quer isso, né? Assim, ter esse conforto e tudo mais. Então, assim, eu já rejeitei. Mas aí o seu empresário pergunta todos os contratos, ele pergunta se você quer ou não. O meu empresário, ele é cristão também, e ele também segue a mesma linha de pensamento. Desde o início a gente sempre segue a mesma linha de pensamento. Então tem coisa que nem chega pra mim. Às vezes ele já rejeitou e falou, tal dia chegou tal, mas já deu delete, porque a gente sabe que a gente não faz. Eu já recebi proposta da Ambev pra divulgar cerveja, contrato de 150 mil reais. E cerveja sem álcool. Loucura, né? Loucura. Não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver, mas só que tipo assim... Pois eu tô tentando pensar aqui, Ambev, pensando, cara, vou contratar ele Se fosse algo então, assim...
Mas não porque nem se cerveja encaixa. sem álcool. Aí o que eles pensam? Não, se for sem álcool... Tá de boa. Sem álcool Eu é de sem boa. álcool Pensando é no de seu boa. pai participando. Cara Nossa. do céu, misericórdia, meu pai... Obreiro da Assembleia de Deus. Que loucura, Sem álcool é cara. crente. Ai, ó, eu tenho muita vontade ainda, que é um dos meus objetivos profissionais, é de ser apresentador de TV. Sério? Tenho muita vontade, muita vontade. Assim, pode ser que eu me decepcione quando eu for fazer algo do tipo, mas eu tenho muita vontade. E no ano passado eu recebi uma proposta. E um pessoal vou até falar, não tem problema. O pessoal da Rede Globo me ligou e falou assim: Lúcio, olha, a gente tá acompanhando aqui seu trabalho, né, tá tudo mais. Você é um cara que tem um perfil muito legal e a gente tá precisando de alguém do seu perfil para contratar para fazer jornalismo pra gente. Você tem interesse? Eu falei, cara, tenho super interesse. Poxa, tenho muita vontade e tal. Acho que é uma porta de entrada, não sei o quê. Eu acho que tem super minha cara, que era fazer jornalismo na rua, né, e tal, assim, corpo a corpo com a galera. Aí, pô, tenho muito interesse e tal, quero muito. Ele falou, poxa, que bom que você tem interesse e tal. Pô, você é muito legal, tem desenvoltura e não sei o quê. Aí, ó, já temos o primeiro trabalho pra você. Eu falei, sério? Eu falei, sério? Eu falei, caramba, então, o que vai ser? Ó, você vai cobrir o carnaval. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar primeiro na Sapucaí. Que loucura. Você vai cobrir o carnaval aí de Goiás, pra gente ver como é que é essa loucura e tal. Eu falei, cara, então, o que acontece? Já tá no Congresso, não vai ter como. Eu falei, Eu vou estar no Congresso, vou estar eu na por dentro, Comapeia. E eu por dentro falei, cara, o diabo é muito sujo, cara. Que loucura. Ele é muito terrível, cara. Ele pega as coisas que você quer e tenta te oferecer assim de uma forma que... E que nem combina com o teu conteúdo, né? Aí eu fui muito sincero. Eu falei, olha, o que acontece? Eu não vou pra carnaval, eu não curto essas coisas, eu sou cristão. Então, assim, eu posso até te indicar alguém pra poder fazer esse trabalho, infelizmente. Tem um assim. cara que não subiu, que não é legendário, aqui de Anápolis Cara também. que ainda é sangue vermelho, que ele pode fazer esse trabalho. Inclusive, eles contrataram ele. Eu indiquei, foi contratado. Mas assim, foi uma proposta ali, sabe? Só pra... Vamos ver onde é que tá o coração. Se quer, entendeu? Então eu vi que eu recebi uma vez uma proposta da Fanta para fazer. Eu faço muita publicidade, Coca-Cola, essas coisas. E a Fanta uma vez me fez uma proposta e tal. Olha, a gente quer fazer uma campanha grande com você, uma coisa muito legal e tal, que a gente faz uma vez no ano só. E a gente selecionou seu perfil aqui porque o conteúdo é muito legal e tal, não sei o quê. A gente tá aqui com tanto para investir na campanha, coisa grande, acho que não sei se era 70 mil reais, alguma coisa assim, uma coisa bem bacana. Pô, vocês topam fazer? Topo, lógico, vamos fazer. Então, a gente vai fazer a campanha de Halloween. Eu falei, caramba, Halloween não dá pra fazer. Não combina, né? Não dá pra eu Mas fazer eu Halloween. acho que até os caras falta até o entendimento profissional, porque o seu conteúdo tá muito explícito lá naquilo que você acredita, né, cara? Mas é espiritual, filho, entendeu? É algo que é pra me testar ali, ó. Porque é muito dinheiro. Às vezes você tá sem dinheiro, você tá sem nada, aparece uma proposta pra E olha você. só, pro assim. Lúcio tá sem dinheiro, aí assim, é realmente um tempo assim de muita aprovação. Filho, Muita são vacas magras. Agora, o Lúcio agora tá sem dinheiro, é muito difícil. Ô, filho, que isso? Mas assim, por exemplo, Lúcio, o que hoje você, olhando pra sua realidade financeira, que você olha e fala assim, cara, hoje eu consigo fazer e ter isso que antigamente eu não tinha? Toda vez que eu vou num restaurante legal e tô voltando pra casa, eu falo a mesma coisa pra Laís, pra minha esposa. Ela sempre ri porque eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, amor, cara do céu, nós foi comer lá e estamos no nosso carro mó legal, velho. Isso aqui é muito bom, Deus é muito bom com a gente. Eu nunca me acostumo com a situação que eu tô, sabe? Não de ter sempre a ganância de melhorar, mas de sempre olhar e falar, caraca, não acredito que eu tô vivendo isso aqui. De tipo assim, cara, eu já rejeitei muito churrasco porque eu não tinha dinheiro pra levar a carne. De tipo assim, ó, não tem como eu ir e tal.
eu tenho um compromisso, mas é porque nós não tínhamos o dinheiro de comprar os R$10 de carne que tinha que levar. Então, assim, hoje, tanta coisa que a gente faz de tipo assim, não, vamos levar a família pra comer lá e a gente paga pra todo mundo. Entendeu? De chegar e meu pai tava sem carro e falar, não, vamos comprar um carro pro meu pai, e compramos um carro pra ele e vamos reformar a casa da minha sogra, vamos mudar. Aí é loucura. Mano, e fazer essas coisas, entendeu? Vamos comprar uma casa, vamos... Pô, isso pra mim, eu acho que isso aí, tipo assim, vamos levar minha sogra e minha mãe pra fora do país. Pegamos, levamos pra Argentina, conhecemos, ficamos 10 dias lá. Vamos agora levar teu pai pra conhecer o mar. Pegamos meu sogro, vamos conhecer, entendeu? Essas coisas. Eu e a Laís, a gente só não é muito melhor, assim, de situação financeira, vamos dizer assim, porque a gente vive, vamos dizer assim, a prosperidade na íntegra. E pra mim isso é prosperidade. Mas a gente não vive, assim, vamos dizer assim, um financeiro assim, ai, tô morando no Alphaville. Porque a gente, todo o dinheiro que Mas entra... você não quer, Lúcio. Você não quer. Não, mas eu acho que é interessante assim, sabe, Lúcia? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade com o dinheiro. Sim. Eu acredito que tanto você como eu lido com isso. No meu aspecto, parece que todo pastor precisa ter uma vida muito miserável. Você não pode ter nada diferente ou nada a mais, como talvez as pessoas quando olham pra você. Acho que até uma quebra de paradigma, que parece que internet nunca foi trabalho, e hoje mais do que nunca é um grande trabalho. Exatamente. E prosperar e ter uma realidade como a sua, de você sair do zero, como você chegou aqui, hoje você ter uma boa vida, isso é muito legal, cara. Nossa, muito. E a gente vive, pastor, situações opostas. Porque, assim, na realidade do Senhor, as pessoas olham e falam assim, ele não pode ter. Porque ele é pastor e ele não pode mostrar que, na minha realidade, não, eu tenho que ter. Porque se eu não tiver, eu não tô dando certo. Entendeu? Se eu não tiver um carro legal, se eu não morar num lugar legal, se eu não estiver viajando, se eu não estiver encontrando a galera, não tá dando certo o meu trabalho. Não condiz, né? Com o tanto de seguidor que você tem. Exatamente. Como é que o Lúcio tem 2 milhões de seguidores e mora lá no Filóstro? Tá errado aí. Tá dando certo não esse trabalho dele. Entendeu? Mas nós vamos arrumar uma casa pra você lá no Alphaville. Pra você. Faça isso, pastor. Junta a oferta de domingo. Só precisa. Meu Deus, eu recebo, amém. A oferta de domingo, amém, vamos direcionar amém. Ela? Eu recebo. Mas uma coisa assim que eu descubro, sabe, Lúcio? Na medida que você tem conta pra pagar, cara, Deus vai ter recurso pra providenciar. É matemático. Então, acredito que você só precisa querer. Eu recebi uma palavra mês passado que foi dita assim: você não precisa de recurso, você precisa de uma palavra. Porque nosso Deus é o Deus do recurso, ele é o Deus do ouro, da prata, do dinheiro. Então você não precisa. Então tá aí a palavra, pode comprar sua casa. Não pronto. Entendeu? Chama a gente pro primeiro churrasco. Agora, pronto. E é meio que isso. Eu e a Laís, por muito tempo, a gente vive assim de, cara, no último minuto prover ali, chegar o que tava precisando, só o necessário pra gente passar o mês, pra gente... Já teve mês da gente esbanjar, de falar, caramba, esse mês nós estamos gastando mesmo, sem... Mas teve mês da gente segurar ali e falar... No início do casamento segurava, né? Graças a Deus. Agora essa realidade, Lúcio... Assim, por favor, Lúcio, essa realidade já não é mais uma realidade, Lúcio. Não, no primeiro... Olha, eu e a Laís... vou contar uma situação real aqui. Uma situação real. Eu e ela... Tempos atrás ou de... Tempos atrás, tempos atuais, vamos fazer? Pronto. Ó, minha primeira viagem com a Laís foi pro Rio de Janeiro. A gente nunca tinha viajado, nunca tinha... Aí a gente era CLT ainda na época, então, cara, é 1.300 daqui, 1.400 dali. Então, férias daqui, férias dali, juntamos R$800 e fomos pro Rio de Janeiro passar 10 dias com R$800. Com R$800. E a gente chegou lá no Rio, cara, e a gente só... Ficamos no hotelzinho, assim, de centro da cidade. Pra ir na praia, a gente ia de metrô. Então, assim, foi porque a gente realmente queria viajar. Queria ter vamos, eu e você viajar. A gente queria fazer isso. Então,
A gente, caramba, cara, uma pindaíba, o negócio, e o dinheiro acabando. Aí acabou o dinheiro, tive que pedir emprestado pra minha irmã. Porque quando você tá viajando, tudo é caro em viagem. Cara, um almocinho que você vai comer, aí a gente comia Bob's, comia fast food pra poder pegar os combos e ser mais barato. Aí foram 10 dias desse jeito. A gente ficou 6 dias em hotel e 4 dias a gente ficou na casa dos meus parentes. Porque era caro, né? Pra dar uma... Gente, loucura. Aí teve uma vez que a gente fez uma viagem pra Fortaleza, que aí a gente lembrando da nossa viagem pro Rio, da nossa primeira viagem. E a gente foi pra Fortaleza com 22 mil reais pra gastar. Aí sim. E a gente... Justifica, ele passeou agora. Justifica, agora vai. Não, mas assim... Você faz muita não coisa é sempre no isso. arroba, quando você viaja, assim, tem muito arroba ou não? Olha, muitas vezes passagens aéreas, fico muito em hotéis no arroba, almoço muito, janto muito em arroba também, geralmente na cidade que eu tô, principalmente quando eu tô fazendo show. Quando eu tô viajando, tipo, a passeio com a Laís, eu viajo muito a passeio também no arroba, com a Laís e tal, pousadas, essas coisas assim que o pessoal convida muita gente pra ir. Mas geralmente eu não gosto muito de fazer, quando eu tô eu e ela, uma viagem assim que a gente tá pra se curtir, porque acaba virando trabalho, aí eu não quero, entendeu? Eu quero tá lá, se eu tiver que pagar, o negócio eu pago e tal, não sei o que, pra realmente a gente tá viajando. A gente não tô trabalhando, entendeu? Porque tudo que eu posto e tal, que eu tenho que fazer uma publicidade ali, mesmo que seja pequena, parece que eu tô trabalhando, entendeu? Aí eu... Entendi. Acabo querendo, tem vezes que... E Lúcio, eu queria fazer uma pergunta. Você já teve alguém que você conheceu e que quando você conheceu, você se decepcionou por aquilo que você tinha gerado? Por aquela pessoa, por aquilo que você imaginava, por aquilo que você pensava que a pessoa era? Porque hoje, assim, Deus te deu muitos acessos. Sim. Seja no secular, seja no ambiente religioso. Mas você já teve um momento que você sentou numa mesa de alguém, ou você viu alguém que você falou, cara, que decepção, não pensava que ele era assim, ou ela era assim, alguma situação? Já presenciei, assim, algumas situações, tanto do meio secular, quanto do meio gospel, porque a gente acaba andando, né, nesse meio todo. Já decepcionei com algumas pessoas que eu olhava e falava, caramba, cara, mas essa pessoa é muito montada na internet. E às vezes é uma pessoa que se dizia muito religiosa e tudo mais, e que eu olhava e falava, cara, essa pessoa aqui, o negócio dela é dinheiro. É 100% dinheiro. Conversei já com pessoas assim, que tudo que ela falava pra mim tinha um fundo financeiro atrás. Eu falava, gente, mas e onde é que tá o ministério aqui no meio aqui desse negócio e tal? Então acaba que a gente decepciona, assim. Já me surpreendi muito com pessoas assim que eu falo, cara, essa pessoa é 10, cara. Que isso, cara? Que pessoa top. Não imaginava. Às vezes até pessoas que a gente falava assim, nossa, talvez essa aqui não deve ser muito legal. Que quando você conhece pessoalmente, você fala, caramba, que pessoa top. E já me decepcionei também. Se decepciona. Não tem como. Quando você começa a andar demais... O senhor também já deve ter conhecido um ou outro ali que você falou, opa, isso aqui não tem nada de Deus, não. Com certeza. É difícil, entendeu? né? Quer citar algum nome? Oh. Não. Eu tava doidinho, pelo menos inicial. Pelo menos inicial. E é desafiador, porque, na verdade, assim, a internet, ela cria muitas expectativas que às vezes não são reais quando você senta tete a tete, vai conversar de fato com a pessoa, né? Exatamente, porque você cria um storytelling, né? Ali pro seu seguidor e tal. Que as pessoas costumam muito dizer pra mim que, cara, Lúcio, parece que eu tô te vendo lá na internet, que é a mesma coisa, é a mesma conversa, é o mesmo papo, é o mesmo jeito de falar e tal, mas tem gente que é 100% montado, gente. Eu vi pessoas assim que eu falo, cara, até o jeito de fazer o negocinho aqui era montado. Eu falei, gente, como é que pode? Não dou conta de sustentar isso. Aí é complicado. A internet é uma caixinha de surpresa, filho. E como que você hoje faz a gestão, Lúcio, da sua fé no sentido igreja com o seu trabalho? Que às vezes
eu vejo assim, a sua agenda é uma agenda final de semana, né? Sexta, sábado, domingo, geralmente são dias assim que na sua normalidade é igual a vida pastoral, né? Sexta, sábado, domingo é... Pro meu ramo, né? Acaba que é meio que isso. Mas como é que funciona? A minha agenda de trabalho, ela funciona a partir da minha agenda da minha igreja. Não ao contrário. Entendeu? Legal. Então, assim, eu tenho a minha agenda da igreja. Então, o que dá pra eu trabalhar aqui? Quais os dias que eu posso trabalhar? Então, eu posso trabalhar na terça, na quinta, Aí eu trabalho nos dias que eu não tenho programações na igreja. Domingo, nunca. Você não falta Domingo, nunca trabalho. Que legal. Então eu tô sempre na minha igreja servindo, até porque eu sou líder do Ministério de Louvor. Sério? Você canta na sua igreja? Sério, pô. No domingo? No domingo, todo domingo. Também, sério? Todo domingo. Sério? Dele, o seu último story. Sim, tá. Todo domingo eu ministro. Então... E como cara, tem que ver, cara. Pega o celular pra você ver. Nossa, deve... Não, cara. Como que você consegue ser sério, sendo que a sua característica principal é essa característica muito voltada pro... Não que precise ser sério, mas eu falo assim... Cara, como que é a pergunta, assim... É porque quando você cria a perspectiva do ministro, acho que até o pastor, o Cláudio Duarte, consegue lidar com humor e tal, mas no louvor isso acho que não sei se dá pra fazer e tal, até porque não é necessário fazer, enfim. Sim. Eu tenho que ir num culto que você tá ministrando pra mim. Tentar... Isso, eu acho que é bem difícil explicar até isso aí. Porque acaba que na minha igreja, principalmente, é claro que vai muita gente lá na igreja, porque aqui me viu, que eu divulgo, né, a igreja e tudo mais, né? Então o pessoal acaba indo. Falando, não vai ser um show de stand-up. Oh, mas... Do nada a pessoa cai endemoniada. Do nada você com Jesus. Cara, mas não é isso. Não, mas realmente uma coisa assim que eu nunca... É tão natural. Porque primeiro eu sou ministro. Amém. Primeiro eu sou cristão, então depois eu sou comediante, depois eu sou Lúcio Sincero, depois... Então eu acho que acaba que a minha essência chega primeiro, entendeu? Aquilo que realmente eu sou chega primeiro. Eu me tornei o Lúcio Sincero, mas eu sou o Lúcio servo de Deus, Amém. Filho de Deus, eu sou o Lúcio ministro. Então isso acaba sempre chegando primeiro. Então é tão natural que as pessoas, eu acho que não quando olha pra mim ministrando louvor, não consegue ver o Lúcio lá da internet, eu acho. Vamos dizer assim, pelo que eu vejo... Você pertence a uma comunidade de fato, né? Sim, você vive 100%. Família, vive igreja lá, né? Sim, 100%. Vai pra ensaio, coisas, tudo mais. Tem problema com o baterista. Sempre. Inclusive tá acidentado. Cara, é complicado. É muito complicado. Passa os problemas de ser líder, né? Que todo líder tem aqueles problemas ali com a galera e tudo mais. Ainda mais de louvor, que é uma coisa difícil, né? De lidar e tudo mais. Mas assim... Cara, eu não pensava que você seria líder de louvor. É loucura, cara. Eu ia perguntar pra ele algo do tipo, porque eu vi ele cantando, né? Mas assim, eu não sabia que era líder de louvor mesmo. Eu sou... O que acontece? Lá na minha igreja só tem eu de ministro de louvor. Só você canta? Não, tem outras pessoas que cantam, porém ninguém ministra o louvor. Ninguém consegue ministrar o louvor. Só eu que sou ministro de louvor. Então assim, eu tenho que estar lá. Caraca. Porque senão... Todo domingo tu canta? Todo domingo. Próximo domingo eu não vou na church, né? Eu vou lá só pra... Fechou. Eu vou lá pelo menos pra pegar o louvor. E aí eu subo, porque é próximo, depois eu subo pra pregar. O meu culto começa 7 horas em ponto. Puxa, o nosso tá 18. 18? Eu mudei. É mesmo, pô, 18 é legal, hein? É porque eu vejo assim que a dificuldade é pós-culto, né? Porque até que você sai pra jantar... É verdade. E aí eu tenho criança, eu chego meia-noite, 1 hora. Eu acho que o horário de culto é religiosidade. Essa questão de toda a igreja é 7 horas, 7h30. Pra mim, eu faria só culto de manhã. Eu também. Cara, é massa. Eu tenho o culto das 10. Lá vocês têm 2 cultos. 10 e 18. Cara, é bom escutar isso dele, porque assim, eu já fui julgado muitas vezes por ele só ir de manhã. Você acredita nisso? Não, mas é diferente. Eu ia de manhã e eu falava, filha, você vai à noite, não? Mas é diferente, porque, assim, pra mim, de manhã...
Nos Estados Unidos não tem culto à noite. O americano não tem igreja período noturno, só matutino. Só matutino. Porque você consegue ter um tempo de qualidade até com a sua família. Né? É verdade. Pô, o domingo ali, né, e tudo mais. E querendo ou não, independente da hora que você tá cultuando, eu acho que pra mim isso é irrelevante. Importante é você tirar um momento pra cultuar. Então, assim, lá na nossa igreja é 7 horas. Aí, se quiser aparecer lá qualquer dia... Não, eu vou terminar de pregar na minha, eu vou pegar você... Mas vai de coração aberto, entendeu? Sim. Sentar lá, assim... Isso, ó, agora é o Lúcio Ministro que tá ali. Não pode ficar de risadinha. Inclusive, não pode ficar risadinha. Tem gente que chega lá e quando me vê lá em cima, olha pra mim e fica assim, ó. Seria eu. Eu falo assim, é agora que ele vai soltar uma. Mas aí, quando eu começo a ministrar, eu não faço piada, eu não faço graça. Eu sou bem humorado. Porém, eu não faço piada, eu não faço graça. O Adriel já viu ministrando. Cara, eu levo muito a sério o meu ministério. E eu quero que as pessoas me levem a sério também, como servo de Deus, como um ministro de louvor. E, inclusive, eu vou fazer um show na minha igreja agora, vou até divulgar aqui, entendeu? Vai ser dia 19, porque a gente vai fazer uma conferência, Ruiós. Vão ser 3 dias. E a gente tá arrecadando dinheiro, né, e tudo mais. E eu fiquei com muito medo de fazer o show na minha igreja justamente por causa disso. Porque lá ninguém nunca me viu fazendo piadinha. Quem me conhece na internet não precisa me ver fazendo piada pra rir de mim. A pessoa me olha na rua e já fica rindo. Porque me vê todo dia fazendo graça. Então eu falei com o meu pastor, falei, poxa, pastor, o que acontece? Cara, fazer o show aqui, talvez a pessoa, será que não vai mudar essa chave, né? Da galera começar a me ver diferente, né? Aí a gente, depois de uma conversa, falou, não, Lúcio, e tal, a pessoa vai entender, eles vão separar as coisas, né, e tal. É só você continuar mantendo a sua postura que você tem, que a pessoa vai saber separar direitinho, porque era um medo que eu tinha. Das pessoas começar a me ver como comediante ali na igreja, que não é o que eu quero, entendeu? Lá, as pessoas... E eu sou muito sério lá na igreja, assim, com relação a quem eu tô liderando e tudo mais. Pego no pé mesmo, brigo e tudo mais. Sou muito rígido no louvor. Então, é uma coisa que não dá pra eu te explicar como que é essa transcendência. Entendeu? Domingo você vai lá, você vai na nossa missa de manhã e aí depois você vai lá à noite, daí você filma e me fala como que é. Vou fazer uma live. Mas você falou que tava divulgando... Me chama pra ministrar o louvor lá no segredo. Eu vou chamar, você vai? É lógico que eu vou. Vou chamar, nós vamos organizar. Culto de homens rola, hein? Nós vamos chamar o Lúcio pra ir. O Lúcio, me fala um negócio. Como que você foi parar? É interessante que a gente tá com a roupa de legendário, até agora a gente não falou nada do Legendários. Então, assim, como que você foi parar no Legendários? Como que surgiu o convite? Como que você apareceu lá? Enfim. Então, eu não lembro a época e a data exatamente, mas eu acho que a primeira pessoa que me chamou pro Legendário foi o Ricardo Martins. A gente sempre trocou muita ideia, a gente já se conhece há muito tempo. E ele sempre me chamou e tal, via data. Aí teve uma época que o senhor também me chamou. Eu não lembro também qual foi a época, a data e tudo mais. Mas por ser sempre final de semana, e era uma época que eu tava muito pegado, e trabalho, e fazendo show, e não sei o que, era muito difícil eu cancelar. E tinha a agenda da igreja também. Porque quando eu não tô fazendo show, é porque eu tô em alguma agenda na minha igreja. Então, era bem complicado. Aí quando surgiu o Top 950, que era de segunda a quinta, eu falei, pô, é uma oportunidade. Se eu não for também agora, vai porque realmente eu tô cagando pros convites da galera. Aí eu falei, não, pode colocar meu nome. Aí fiz a inscrição e tudo mais. Mas fui assim, já entrando já no assunto, fui sem expectativa, assim, fui zero com expectativa. Porque eu aprendi, isso eu aprendi com a minha esposa, com a Laís. Ela é muito pé no chão, às vezes sou muito sem pé no chão. Eu sou muito positivo, até demais, de as coisas vai dar certo e não sei o que, não vamos fazer assim, vai dar tudo certo. Ela já é mais assim. Então eu aprendi a tirar a expectativa das coisas. Então eu fui assim, zero, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, vai ser natural e tal. E, cara, me surpreendi. Sério? Me surpreendi, cara. E assim, me surpreendi. sem dar muito detalhe, mas assim, pra você, qual foi o momento? Porque todo momento tem uma virada de chave, né? Tem Sim. Aquilo que não faz sentido começa a fazer sentido. Sim.
sem dar muito detalhe, qual foi o momento que você falou assim, cara, virou uma chave aqui, eu entendi isso aqui? Olha, teve um momento, foram vários momentos que a gente tem insights ali dentro. Então, mas teve um momento que tem uma situação em que a gente mergulha, né? E quando eu me batizei, eu era muito novo. Isso foi em 2006, dia 31 de dezembro. Eu era novinho demais. É da Assembleia, né? A gente batiza novo, meio sem entender o que tá acontecendo. E eu sempre fiquei com essa coisa, essa pulga atrás da minha orelha do batismo, sabe? De eu pensar assim, caramba, eu me batizei tão novo, não sabia nada, não fiz curso de batismo, não entendi. E quando teve aquele momento, eu falei assim, eu vou me batizar hoje. Uau. Eu não sei se alguém já teve essa experiência lá, não sei, mas essa foi uma experiência muito pessoal minha. Eu falei, cara, eu vou me batizar hoje. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, é meu batismo. Aí eu fui e tem o direcionamento da galera e tudo mais. Fiz todo o direcionamento, mas dentro de mim eu tava, esse aqui é o meu batismo. Uau. E eu fui e me batizei ali naquele lugar, como se fosse um novo batismo, agora com entendimento, sabendo realmente o que é. Então esse foi um momento ali pra mim ali que foi um negócio que eu falei, caramba, isso aqui é animal, cara. Eu achei isso muito, assim, marcou minha vida aquele momento, sabe? E assim, o top, ele é feito de vários momentos, igual você falou. Sim, vários. Insight a todo momento. E todo mundo fala da parte física, todo mundo fala da parte espiritual, mas o que mais te desafiou? O físico ou o espiritual? Cara, eu vou ser sincero aqui, o físico. O físico, porque assim, o espiritual, ele pesa também, não tem como explicar assim muito, mas o físico, cara, é porque eu não sou o cara atlético, eu não sou um cara, eu odeio correr, eu odeio fazer essas coisas, eu odeio ir pra mato, eu odeio ter que me virar em meio de mato, eu não gosto dessas coisas. E eu falei, cara do céu. E todo momento que eu olhava, eu falava, cara, não tem necessidade disso aqui. Cara, não preciso disso aqui. Eu não precisava fazer isso aqui. Entendeu? Não. Vezes também. O espiritual até precisava. Eu falava, não, o espiritual eu sei que eu preciso, mas esse físico aqui eu não precisava fazer isso aqui, cara. Eu odeio isso aqui. Aí, assim, isso aí é que me pegava. E quando eu olhei, cara, que eu olhei lá pra cima, eu falei, não tem como. Quando eu olhei lá pra cima, eu falei, não tem como. Não tem como. Não compensa. Não compensa. Eu falei, não, mentira, cara. Depois disso tudo, tem isso aqui ainda? Não, esses caras tá de sacanagem. Aí eu falei, cara... E você vai vendo as lanterninhas brilhando, você fala, e meu Deus. Eu falei, gente do céu, Deus, é tu e eu aqui, vambora. E o Tiziane, ele era da minha família, né? Ele era? Ele era da minha família, e ele tava na minha frente... E ele tava muito querendo desistir, muito assim. Ele tava, cara, eu não vou parar. E eu falando pra ele, não para não, mano, não para não. Vambora, nós vamos conseguir. Aí, cara, é um passinho assim, ó, de cada vez assim, ó. É uma coisinha e a mochila ardendo as costas e pesando, porque não tem posição pra ela mais. Onde você põe já tá doendo. E eu falo, meu Deus, cara. Então, assim, essa parte física, cara, foi aonde eu olhei, eu falei, cara do céu. Mas é aquilo de você falar, velho, eu aguento muito mais do que eu imaginava. Mas eu vi que, assim, eu tava lá na recepção da sua conquista, eu vi que aquilo ali pra você foi muito impactante. Foi, nossa. Assim, o que você sentiu quando você concluiu? A Laís sempre ri de mim, porque eu sempre, toda vez que eu vejo um filme que alguém superou alguma coisa, eu choro. Todas as vezes. Pode ser qualquer coisa. Quando a pessoa superou algo, ou ela... É algo que eu tenho até que ir na terapia ver o que é.
mas que eu vejo que a pessoa, ela superou a expectativa de alguém, que ela, tipo assim, que ela se mostrou ser muito melhor do que aquilo que as pessoas achavam que ela era, isso me emociona, me toca muito. E eu me vi dentro dessa situação. Quando eu cheguei, que eu vi a recepção, que eu tinha acabado de passar naquele desafio todo, cara, me veio uma coisa na minha cabeça, eu falei, caraca, cara. E é um momento, vamos dizer assim, é um dos momentos mais, assim, não sei, eu acho que um dos momentos mais incríveis do top é aquilo ali. É de você... A conquista. É aquela conquista e você vê, caraca, velho, o fulano que nem olhava na minha cara tá... Entendeu? Que tinha ali que ser durão, né? E tal, ter aqueles momentos com a gente e tal. Falei, caramba, cara, olha isso. E eu fui chorando do início até o final, até a gente sentar de novo, até... Aquilo ali pra mim foi... Pô, cara... E é gostoso depois, né? Depois. Depois que a gente passa aquele processo, você tem aquele alívio, aquele descanso, né? Pô, muito bom. Cara, depois, até mesmo depois que a gente desce, né? Depois que a gente vai, que tem outro momento ali que a galera também tá esperando, acho que são até outras pessoas, né? Sim. E a recepção, quando você chegou lá na igreja? Ah, pô, ali, cara, poxa, ali eu não consegui falar, né? Vocês estavam comigo, vocês viram lá, eu não consegui falar, porque eu vivi algo ali tão interno assim, vamos dizer. Fala muito do relacionamento conjugal, né? Eu não sei se pra todo mundo é assim, mas como acaba batendo muito nessa tecla também, conjugal, então assim, eu me vi muito... Na montanha eu me vi muito falho em muitas coisas. Eu me vi muito, cara, tô fazendo nada, entendeu? Aí quando a gente chega ali, que você, principalmente que você sabe, né, que a sua esposa tá ali te esperando, né? Quem tem filho, que os filhos estão esperando e tal. E você é impactado de várias formas na montanha e você quer de alguma forma mostrar que você é outra pessoa. Então acho que foi isso, eu não conseguia assim, eu ficava só querendo chorar e tal, e querendo falar, mas eu queria demonstrar com alguma atitude. E lá na montanha eu falei assim, cara, eu preciso mostrar pra Laís que eu considero ela. Sim, mais do que eu falo que considero. Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Porque eu penso que eu já fiz, assim, coisas que eu falo, cara, não tenho o que fazer mais pra ela achar que o tanto que eu amo ela, que eu sou louco por ela e tal. Aí eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Que era uma coisa que eu sempre falei pra ela que eu jamais faria. Jamais. Porque eu sou nascido e criado na igreja, principalmente Assembleia de Deus e tudo mais. Então, era uma coisa que eu jamais faria, que era uma tatuagem. Então, quando eu saí de lá, eu falei, eu vou fazer uma tatuagem com o nome dela. Sério? Vou fazer. Isso vai ser algo que vai impactar ela. Aí, quando a gente fez 9 anos de casado, a gente foi pra um chalé lá em Brasília. Aí ficamos lá 2 dias, né? Aí eu o tempo todo tampando, né, a tatuagem. Aí quando foi, ela falou, não, eu tenho 2 presentes pra te dar. Eu falei pra ela, tem 2 presentes pra te dar. Um presente que é, vamos dizer assim, pra você usar, né? E um presente que é um presente meio sentimental. Vamos dizer assim, não é sentimental que eu falei, um presente simbólico e de homenagem. Aí ela, mas tá, o que é? Aí eu fui e mostrei pra ela. Falei, não, fiz uma tatuagem com o seu nome. Uau! Aí mostrei a tatuagem. Ela ficou em choque. Foi a primeira vez que eu vi ela em choque. Porque ela sabe o que isso aqui significa pra mim. Entendeu? Aí eu fiz essa tatuagem. Assim, isso pra mim é muito legal, Lúcio, porque eu não tinha tatuagem. E quando eu fiz a primeira, eu tinha medo de perder a salvação. E aí eu fiz a primeira, bem pequenininha. E aí eu falei assim, já que eu vou perder a salvação, então eu vou perder com muita tatuagem. É a mesma coisa a quebra. Agora você pode continuar fazendo. Agora você baixa o braço. Mas que legal, cara. Mas isso aqui simboliza muito mais, assim, do que... Contando aqui, você já imagina, né? Então era algo que ela jamais esperaria eu fazer um dia. Uma vez eu falei pra ela, olha...
se um dia eu faria uma tatuagem se eu tivesse um filho. Só que ela sempre foi a pessoa que falou pra mim: e a gente nunca vai ter filho. A gente já casou, eu já sabendo que ela nunca queria ser mãe, nunca, jamais. Ela falava: não vou ser mãe, não quero ser mãe e tal. Se você quiser separar de mim, esse é o momento. Antes da gente casar, esse é o momento, porque olha, se você for esperar isso de mim, você não vai ter. Eu falei: não, eu abro mão do meu direito. No meu direito não, eu abro mão da minha vontade pra estar com você pro resto da vida e tudo mais. Se for da vontade de Deus, a gente nunca vai ter mesmo, é isso mesmo. Aí eu falava: se um dia a gente tiver um filho, eu faço a tatuagem do nosso filho. E como ela falava que não quer ter filho, então ela sabia que eu não queria fazer uma tatuagem. Aí essa tatuagem, tipo, chocou ela. Tipo assim, caramba, não acredito. E hoje o coração dela sobre filhos, como que tá? Tá bem, já mudou. Deus transformou assim de uma forma que... Sério? Amém. Deus transformou de uma forma sendo... Rapaz, se falasse de filho com ela, tipo, 6 anos atrás, vamos dizer assim, 10 anos atrás, ixi, pulava lá em cima. Mano. Não. Hoje em dia, daqui a pouco. Espera aí, irmão. Amém. Daqui a pouquinho. Tá treinando. Entendeu? Estamos nos amistosos da seleção. E assim, um dos pontos, né? Quando se fala em legendários, a gente parece que a palavra transformação tá intrínseca, né? Tá dentro do Legendários. E tava até conversando com um rapaz que cuida do Instagram dos Legendários. Ele falando que praticamente 90% de quem manda mensagens sobre data de top, como que é pra fazer e tudo mais, são as esposas. As mulheres, né? Isso. E assim, cara, assim, pra mim foi uma grata surpresa eu te conhecer só pela internet e ver que você é um cara íntegro, né? Que não se vende por conta de propósito e tudo mais. É um cara que já tem consistência dentro do reino. Como que foi pra você passar por esse processo? Algo foi transformado em você? Como que foi o Lúcio na segunda-feira e depois desses 2 meses? Cara, mudou muito a minha percepção de responsabilidade, principalmente com o meu pastor. Porque eu aprendi muito lá sobre cuidar do nosso pastor, sabe? Uhum. Então, eu já tinha essa visão de que, pô, meu pastor e tudo mais, mas lá parece que foi uma coisa mais assim, intensificada no meu pensamento de realmente, cara, você tem que cuidar do seu pastor. Então, assim, depois eu até conversei com ele. Meu pastor quer muito subir a montanha, muito mesmo. Quero muito que ele suba. Eu vou fazer de tudo para que o próximo top que tiver, ele suba. Que é uma experiência que ele precisa muito ter também, para ele entender até também, que não dá para eu ficar explicando para ele as coisas. Então, eu quero muito que ele suba. Mas isso aí mudou muito, sabe, no meu pensamento. O senso de responsabilidade. Acho que foi a coisa que mais mudou em mim foi o senso de responsabilidade. Quando eu casei, eu era muito imaturo. Muito imaturo. Eu era um moleque, cara. Eu tinha 21 anos. Eu era, cara, um moleque de tudo que vocês imaginam. Durante esse tempo, casado, você amadurece muito. A vida a dois te amadurece muito. Pra quem quer amadurecer e quer mudança na vida, você amadurece demais da conta. E eu amadureci muito. Só que, cara, o Legendários, ele cumpre o papel que é trazer de volta a essência masculina. Então, ele realmente cumpriu esse papel na minha vida de, tipo assim, cara, toma à frente do negócio, entendeu? Toma a responsabilidade, assume o papel, realmente o filho é teu, sabe? Então acho que isso veio muito à tona pra mim, tanto no meu ministério, tive uma conversa com meu pastor e tal, falei: pastor e tal, me perdoa, assim, toda falha que eu tive, tudo aquilo que às vezes eu te decepcionei, se eu falhei em algum momento e tal, eu quero estar junto, quero te ajudar, quero que, se eu quiser contar comigo, se eu pode contar comigo, sabe? Me pus totalmente à disposição, assim. Eu já era essa pessoa, mas acho que eu nunca me declarei. Sabe quando você ama alguém e nunca se declarou? Eu já era essa pessoa, mas eu nunca tinha me declarado dessa forma, entendeu? Então, assim, lá na minha casa agora também com a Laís, no meu casamento e tal.
Mudou muito o pensamento, cara. Aí quando muda o pensamento, as atitudes vai mudando, assim, que muito natural, sabe? Não é uma coisa que você é lá e é programado e... Não, são coisas naturais. Você vai mudando o seu pensamento e as suas atitudes vão mudando, assim, aos poucos, nos detalhes. De a sua esposa querer pegar um negócio pesado, você vai, pega um negócio pesado e você leva, você não carrega nada, eu carrego. Entendeu? São coisas... Citando coisas pequenas aqui. Desde você tomar a situação de algo grave acontecer e você querer resolver aquilo ali, entendeu? Então acho que muito foi isso no meu ministério e na minha vida conjugal ali, assim, espiritual também, de parar de arrumar desculpa demais para poder fazer as coisas, né? Porque a gente procrastina demais, né? Sim. Na nossa vida espiritual, de às vezes, cara, não ler uma Bíblia, de não dedicar ao seu ministério, porque não adianta ser líder do ministério de louvor só de nome. Mas e aí, sua vida espiritual? Como é que tá encaminhando? Como é que tá a sua vida com Deus? Como é que tá seu discipulado? Como é que pela tá... habilidade, né? Você já sabe fazer. E acaba você acostumando com o santo ali. Eu sou de berço da igreja. Então, quando você acostuma com o santo aí, filho, aí é perigoso. Então, acho que acendeu novamente essa chama, entendeu? De ficar inconformado. E assim, Lúcio, como que foi para você nesse processo de você não se importar com a imagem e pela posição que você tem, para você se entregar ao processo de vulnerabilidade diante de pessoas que te conheciam, pessoas que você não conhecia? Como que foi esse processo para você? Olha, se fosse há 7 anos atrás, ou menos, 6, 7 anos atrás, seria um pouco mais difícil, porque eu fui uma pessoa, eu não sabia que era essa pessoa, mas eu era uma pessoa muito cheia de ego, sabe? Muito cheio de ego. Isso é porque eu não estava em internet, não estava em nada, isso só pelo fato de eu sempre estar na igreja, ministrando louvor e tudo mais, de sempre acabar me tornando o centro das atenções, por ser uma pessoa que me dá bem com todo mundo, uma pessoa engraçada, carismática, que todo mundo quer conversar e tudo mais. Então, o meu ego era muito inflamado, muito inflamado. Só que durante os anos, isso foi muito tratado em mim, muito assim, de uma forma... Demorou, mas foi muito tratado em mim. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho muito problema com isso. De tipo, ter que me submeter a uma ordem de alguém, de ter que... se eu tiver que limpar o chão, eu não tenho muito esse problema, porque eu sou uma pessoa que serve muito na minha igreja. Eu sou uma pessoa que serve demais. Se precisar de mim no sinaleiro, eu vou. Se precisar de mim no... Eu não tenho esse problema, entendeu? Então acaba que nesse ponto lá, pra mim, eu não... Por mais que as pessoas olhem pra mim e falem, cara, meu Lúcio, né, e tal, não sei o quê. Mas pra mim, eu sempre sou o Lúcio só. Na minha cabeça, eu nunca... Eu sou o Lúcio. Não, eu sou só o Lúcio. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho esse coração. Então, foi bem tranquilo, assim, com relação a isso. Eu sei que pra muitos isso é muito difícil. Ter que... Tipo assim, eu sou de um cargo, eu tenho uma imagem assim que, cara, onde eu chego as pessoas prestam continência. Então, eu sei que pra muitos é difícil, mas pra mim, assim, foi bem tranquilo com relação a isso. Eu sou bem... Eu sempre oro pra Deus, não me tira desse lugar. As pessoas é que colocam a gente nesse lugar, esse é que é o problema. Sim. Porque, igual eu falo pra vocês aqui, eu sou só o Lúcio. Mas quando eu tô em outra cidade, as pessoas falam, é o Lúcio, cara. Nossa, não acredito. Assina minha camisa. Nunca mais vou lavar minha mão. Peguei no só. É desse jeito. Entendeu? Então acaba que as pessoas... E até nos constrange, né? Fico muito constrangido. Muito. Lúcio, passa... Não, você vai pegar essa fila não. Vem cá, passa lá você. Entendeu? Isso aí me constrange demais. Então, acaba que eu sempre falo, Deus, eu não quero esse lugar. Esse lugar é meu. Se as pessoas quiserem me colocar lá, deixa me colocar. Mas que o Senhor não me coloque lá. E a gente acaba estando, porque Deus, ele precisa às vezes colocar a gente em situações, porque ele precisa usar a gente ali, naquela posição ali. Que é de, querendo ou não, é de destaque. Eu li essa semana, estava lendo Mateus, e que ele fala que a lamparina, ela não foi feita para ficar debaixo da mesa. Exatamente. Entendeu? Ela foi feita para ficar lá em cima. Então, querendo ou não,
se eu tiver que estar lá em cima, que a luz que esteja brilhando não seja a minha, seja a de Deus, entendeu? Então, acaba que... E hoje você consegue responder o seu Instagram ou tem alguém que faz isso? Não, eu respondo. Eu não consigo responder todo mundo, mas assim, uma mensagem ou outra ali, porque senão eu perco muito tempo ali respondendo, não consigo. Recebo muito, tem direct meu que tem um story que tem 300 pessoas que me mandam uma mensagem naqueles, então acaba que eu não consigo. E as pessoas pedem muita ajuda ali, Lúcio? Nossa, todo dia. Deixa eu ver se tem algum aqui. Vai ter Não, me pede muita ajuda, cara. Todo dia? Todos os dias. Poxa, eu queria que você me ajudasse. Ó, boa noite, eu te sigo há alguns tempos e queria lhe pedir encarecidamente uma ajuda. Mês passado eu fui roubado, levaram minha moto, que tinha 4 meses apenas. Eu sei que você pode me ajudar pelo menos respondendo essa mensagem. Então, agora, acabei de ler aqui pra vocês, ao vivo. É o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo mensagem pedindo pra pagar a faculdade. Pô, Lúcio, eu tô aqui. Ó, esses dias eu recebi uma que eu falei, pô, essa aí é sacanagem. Poxa, Lúcio, eu tô aqui em não sei nem falar o nome da cidade, que é lá nos Estados Unidos. Massachusetts. E eu tô querendo voltar pro Brasil, mas, pô, tá difícil a situação. Eu falei, filho, eu tô querendo ir pra aí. Me arruma o green card pra ir. Que eu tô querendo ir, você já tá aí na Terra Prometida, irmão. Tá doido? Não é possível. É só se entregar então... o trampo que eles te dão a passagem de graça. Tem muita mensagem assim, entendeu? Pô, me dá um celular, me dá muita coisa, cara. Pô, paga... Pô, tô precisando de... Teve uma vez, quando eu morava no Filóstro, foi uma das coisas assim que eu falei, cara, preciso sair daqui. Que parou um carro, o cara foi lá de carro, lá em casa. Isso aconteceu 2 vezes. E bateu lá e eu saí, meio assustado. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele, não, Lúcio, o que acontece? Você é minha última esperança. Eu peguei um dinheiro com a agiota. Eu peguei um dinheiro com a agiota, 10 mil, e o cara tá na minha cola. E eu falei que você que ia pagar. E eu falei, como que você me achou aqui? Não, porque... E lá, quando você chegava no Filósofo, falava, onde é que o Lúcio mora? Todo mundo falava. Meu Deus. Aí mora ali. Caraca. Ninguém guardava sigilo. Aí eu falei, filho, eu não tenho 10 mil agora assim pra te arrumar assim, não consigo. E ainda que eu tivesse, não tem como. Eu moro aqui no Filóstro, ó, aqui na situação. Meu Deus. E ele foi de carro, né? Aí eu fiquei pensando, por que não vende o carro? Loucura. Aí eu imaginei, talvez, nem perguntei, também não quis estender a conversa. Talvez o carro nem era dele, emprestado, tudo mais, mas eu falei, filho, não tem condição de te dar. E ele, caraca, você era a minha última esperança. Eu falei, cara, tem certeza? Eu matei a última esperança desse cara. Aí teve uma outra vez também que o pessoal veio de Brasília e ficou lá na minha porta esperando eu chegar. Loucura. Então, assim, acontecia muito isso. Aí eu comecei a falar, falei, amor, não tem Hoje jeito. Você não mora mais no Filósofo. Não, hoje eu moro lá, nem bom nem falar. Então, exatamente. A gente vai divulgar aqui no podcast. Eu moro dentro do batalhão da CPE. É só bater lá. É só bater lá de madrugada, entendeu? Então... Vai com capacete. Não tira o capacete, não. Bate. Deixa com o capacete. Nossa, que loucura, Lúcio. Então, assim, aí acabou que com essas coisas eu falei, amor, acho que não acabou nosso tempo aqui, o ciclo já foi. Aí a gente acabou se mudando, porque não tava dando mais. O pessoal tava indo muito lá em casa. E pensa... Meninada batendo lá e pedindo. É terrível, cara. Porque o pessoal pensa que a gente tem dinheiro o tempo todo, né? Sim. E não é assim que funciona. Não era. Entendeu? Não, é porque eu já falei umas vezes isso, mas na verdade, assim, sabe, até nós que somos cristãos, a perspectiva do dinheiro não é que é uma dificuldade pra nós, né? Parece que você falar que comprou alguma coisa é até difícil às vezes. Não, eu comprei, mas parcelei. Você quer justificar. Não, comprou uma casa, não, financiei. Não, eu pagar aí, perante de vista. A roupa é de promoção. É muito loucura, né? Parece que a gente que saiu de uma vida assim, mais simples,
mais dificuldade, de mais escassez. Parece que quando a gente começa a ter uma mudança, até mentalmente pra nós ainda é um desafio, né? É um desafio total, cara. A gente tem que se justificar toda hora, né? Toda hora, Sempre toda hora. justificativa. Tem coisa que você pensa 2 vezes, né? Você fala, caramba, cara, não, peraí, não vou gastar isso aqui nisso aqui não, porque um tempinho atrás aí, isso aqui era o meu dia do mês. Então, Sim, sim. tem coisa que você pensa 2 vezes, né? E voltando lá pro assunto do Legendários, quantas pessoas que passaram na sua cabeça e falou assim, cara, esse cara tem que subir, esse cara tem que subir, esse cara tem que subir? Nossa, muitas, cara. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Sim. Porque a gente tem muitos amigos homens, né? E eu pensei, caramba, cara, fulano, ciclano, beltrano. Precisa. Aí eu fui falando pra todo mundo, né? Porque todo mundo tava esperando eu voltar pra saber como é que foi a experiência realmente. Tinha muita gente que tava esperando pra ver como é que foi a minha. Porque eu falei, não, teve gente que falou, Lúcio, vai lá. Até eu tinha conversado contigo pra tu fazer uma postagem e tal. Você Sim. pediu, falou, pastor, ó, falei, deixa eu ir. Deixa eu ter a minha experiência, depois a gente faz. Aí depois eu fiz vídeo. Aham. Doidado. Todo mundo odeia o Legendário. Todo mundo odeia o Legendário, o pessoal gostou demais do vídeo. Aí teve meus amigos que estavam esperando, falei, não, eu vou lá agora. Quando eu voltar, eu falo pra vocês se vale a pena realmente. Aí quando eu voltei, eu falei, filho, só Inclusive vai. tem um aqui no estúdio que Tem um aqui que realmente precisa. precisa. Próximo top Muito. agora em junho. Em junho, né? Em junho. E ele vai estar lá, se Deus quiser. O Fernandinho. O Fernandinho vai da tá lá. cidade de Anápolis. Entendeu? Ele vai subir o Fernandinho em Beira-Mar e vai voltar o Fernandinho cantor. Amém. Nossa, mas que legal, Lúcio. Assim, muito legal ver sua história. Muito legal ver. Acho que uma das coisas que eu queria deixar pra você é, como você mesmo disse, né? Você teve a oportunidade de falar coisas pro seu pastor. E eu queria muito validar sobre o seu coração, sabe? Você é um cara simples, no sentido de ter um coração em simplicidade, de ter um coração em humildade. Eu tive a oportunidade de servir o top que você subiu. Sim. E essas perguntas que eu fiz sobre como que você lidou, porque eu vi um homem muito vulnerável, no sentido de expor suas vulnerabilidades, de não se importar o que estava dizendo diante de quem estava dizendo, porque uma das dificuldades que o homem tem é de ser vulnerável mesmo. Sim. Dizer, olha, eu tenho isso para melhorar, eu tenho isso como um ponto de vergonha, mas eu quero deixar enterrar isso no sentido de honra. Então quero muito validar sobre esse processo. Eu sei que subir a montanha para mim não é um sinônimo de mudança, porque já subiram mais de 2.000 homens e eu posso afirmar que nem todos mudaram. Mas quando você encontra pessoas que de fato entendem um processo de quebrantamento, de arrependimento, de exposição para que possa viver a cura, dá certo. Então, sim, eu quero validar seu coração e dizer que eu vejo que deu certo. No sentido, não pelo meio, não pela técnica, não pela montanha, não pela farda, mas simplesmente pelo fato de ter um coração aberto a processos. Conversar com você, como o Will disse, existem coisas do Lúcio que poucas pessoas vão conhecer. Sim. Porque poucas pessoas não têm esse acesso de mesa. Pensa que às vezes, se existem pessoas que nos decepcionam porque geramos uma expectativa e não foi suprida, existem pessoas que nos surpreendem, que a gente não conseguia enxergar o que estamos enxergando. Então quero dizer que hoje eu saio desse momento, né, Will, admirando um coração, coisas que acho que só a palavra igreja aqui se falou inúmeras vezes. Sim. A minha igreja, meu pastor, a minha igreja, o meu pastor. E para mim isso é importante porque eu não sou um pastor de um movimento, eu sou pastor de uma igreja local. Sim. E essa preocupação sua, esse coração, eu não faço agenda nos domingos, domingo é o do Senhor. Então isso é muito legal, sabe, Lúcio, de você. Que Deus preserve seu coração, preserve seu casamento, preserve sua história. E que realmente a sua história é uma história digna de ser contada. E por isso que eu creio que Deus está soprando o seu nome. Amém. E vai continuar soprando. Amém, pastor. Eu creio que Deus, ele sempre nos movimenta, sabe, Lúcio? E eu acredito que um dia Deus te movimentou para Anápolis. E eu acredito que um dia Deus vai te movimentar
para um novo lugar, para uma nova geografia. Porque quando Deus começa a nos soprar, uma das coisas que a gente descobre é que a gente nunca encontra um ponto final, a gente sempre encontra pontos de partida. E uma das coisas que a gente já não tem mais é o direito de ter direito. E eu creio que Anápolis vai ser um ponto de partida para você, para sua casa. Existe uma geografia, existe um lugar que Deus vai te levar. Amém. Saindo do momento de entrevista com um momento de direção profética. Eu acredito que Deus vai fazer isso. Amém. Ele vai apontar novos caminhos. Eu acredito que você vai viver ainda mais Provérbios 4:18, que o caminho do justo é como a luz do dia, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Amém, glória a Deus. E diante dos seus nãos, diante das suas negativas, de oportunidades, portas que se abrem ainda maiores. E nós queremos que nós veremos o Lúcio apresentando o programa. Amém. Com o coração Amém. no Senhor. Eu creio que nós ouviremos a voz do Lúcio em filmes, em séries. Amém, amém, Nós glória cremos a que Deus. veremos o Lúcio e a casa dele crescendo ministerialmente como ministro todos os dias. Então quero te agradecer. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado de você estar aqui. Quero deixar isso para quem está nos assistindo. O Lúcio não nos pediu absolutamente nada, abriu o coração dele para estar aqui. E realmente uma das coisas que ele disse é que tem pessoas que só falam de dinheiro. E todas as vezes que foi dito sobre dinheiro aqui, o Lúcio sempre fala no sentido de muita humildade, com o coração muito em nobreza. Então quero realmente assim externar a minha gratidão por saber que você é um Daniel sem estar no palácio como um político, mas sim estando em uma Babilônia, mas com o coração de um servo do Senhor. Amém, Então, glória a Deus. eu me alegro e tomara que você influencie muitos outros jovens, outros Sadraques, Mesaques e Abedinegos, para estar no mesmo contexto babilônico, mas com o mesmo coração de realeza em Jesus. Deus abençoe você. Muito Amém, obrigado, amém, Lúcio, pastor, pelo seu obrigado. convite. Na verdade, por ter aceitado o convite, Sim. por ter esse bate-papo. Que Obrigado isso, mesmo. O prazer foi viu? todo meu, gente. O prazer Isso. foi todo meu. Sair daqui. Lúcio, mais uma vez, né? Assim, não vou nem falar nada depois disso. Não vou estragar o momento. Mas, muito obrigado. Cara, foi como eu disse, né? Uma grata surpresa conhecer o Lúcio. Sério, assim, a gente vê, né? Pelos Reels, pela passada de dedo ali, a gente não imagina a pessoa dedicada ao evangelho, dedicado à família, dedicado à sua comunidade, né? E assim, foi impactante pra mim, cara. Muito obrigado por compartilhar, confiar na gente, né? Esse tempo. Que E isso. por estar disposto a conversar com a gente. E aqui é um memorial do Topocast rapaz, pra que você. top. Tá bom? Show de bola. Obrigado, viu, gente? A gente agradece. Honrado pelo convite. Um dos primeiros, né? Foram poucos que vocês falaram que fizeram e tudo mais. Me sinto muito honrado pelo convite. Quando quiserem, vão lá na minha igreja. Eu quero. Se eu não conseguir ir na sua, eu vou te levar na minha pra ver você cantando, Tá. ministrando. Tá, me leva lá, entendeu? Então vai lá na minha igreja. Muito obrigado, de verdade. Vocês são bênção de Deus. Profetizo também que eu vi que não existem grandes homens de Deus. Existem homens usados grandemente por Deus. Amém. Então, assim, que essas pessoas possam sentar aqui com vocês, compartilhar essas histórias. E sou muito fã, né, de vocês, do ministério de vocês, pastor. Conheço. O Will conheci agora, né? Sim. Mas o pastor já conheço há um tempo. Então, sempre acompanho o ministério, a igreja ali e tal. E sempre admirei, né? E tudo mais. E sempre que eu posso conhecer um pouco mais, eu fico admirando mais. Então, assim, muito obrigado pelo convite. E sempre que eu vou estar sempre à disposição. Sempre que eu puder, não é sempre que é imediato, mas a gente sempre faz uma forcinha para estar junto com vocês. E já tá feito o convite aí, se você quiser ir ali pertinho, em Tóquio com a gente, já tá feito. Mas em junho a gente vai ter o top. Não. A gente quer. É outra perspectiva, cara. Você precisa subir. Isso, eu quero. Quando eu desci, eu falei, agora eu quero subir servindo. É muito legal. Eu ainda falei, mesmo que for uma vez, mas eu quero ter a experiência. Talvez eu queira servir mais e mais vezes. E você vai descobrir que fisicamente
é mais difícil do que como participante. Eu imagino. Você vai descobrir isso. Você vai descobrir que fisicamente, por exemplo, uma das coisas, vocês dormem em barraca. No primeiro dia a gente não dorme em barraca, dorme no meio do relento, no meio do nada, no frio e tal. E tava chovendo pouco dessa última vez, Nessa última 10 vez, horas e meia de chuva, cara. a gente sem barraca, dormindo na chuva. Eu parecia um temaki, pesado. eu peguei uma lona, me envolvi, parecia um temaki, no meio do mato, assim. Que isso, o cara. primeiro dia a gente sofre fisicamente muito mais do que quem vai para participar. Por isso que é muito loucura. É doideira, né? É como se você tivesse uma dívida de gratidão por alguém ter ido e ter passado isso por você para que você pudesse receber. Você tem que pagar essa dívida. Caramba, em junho, eu tô tá com essa feito. dívida aí. Você tá com essa. Vai Ou eu ser tô o com saldo último final. negativo. O último final de semana de junho. Último final de semana de junho, já vou botar na minha agenda lá. É bem legal, mas você vai gostar demais. Talvez eu não mesmo. consiga ficar todos os dias, mas eu, pelo menos 2 dias eu quero ficar lá. Você vai gostar, assim, é muito, muito legal. E quem sabe a gente leva o Fernandinho. O Fernandinho da cidade de Anápolis. E aí a gente faz uma entrevista com ele, aí a gente fala os códigos, a gente faz um momento de resenha pra poder falar com clareza o que a gente viveu. Mas é muito legal, às vezes a gente senta pra bater papo sobre esses momentos e tal, é muito legal. Com certeza. Depois que eu sentei com alguns, né, tal, é só resenha, muito bom. A gente vai lembrando, né, das coisas e tal. Sim, cara, que doideira. Mas é isso. É isso. Will, tamo junto. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Deus abençoe vocês. E até a próxima entrevista, né? Até. Obrigado, pessoal. Compartilhe os nossos canais aí. Compartilhe com as famílias, com seus amigos. E toda quarta-feira a gente tem um lançamento novo de episódio. Então, até a próxima quarta, pessoal. Isso aí. Valeu.